Olá, estudantes, tudo bem? Estamos começando mais uma aula do programa Curitibinhas Poliglotas. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando. Se saírem, usem máscara, lavem sempre as mãos, usem sempre álcool gel. Hoje a nossa aula vai ser sobre o quê? Nós vamos conversar um pouco sobre os estudantes migrantes. Na escola que você estuda, tem algum estudante estrangeiro? Tem algum estudante que vem de outro país e estuda na mesma escola que você? Será que você sabe a respeito? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. E para começar, nós vamos falar a respeito de uma questão, que é o que é um muro ou o que é uma fronteira. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Para que serve um muro? O muro serve para separar a gente. E a fronteira serve para quê? Então eu trouxe aqui para vocês uma imagem do mundo, um mapa mundi. E se vocês observarem, nós conseguimos olhar por essa imagem a divisão de fronteira de todos os países. Então todos os países eles recebem uma cor ali e na divisão entre eles nós chamamos esse espaço de fronteira. Mas além das fronteiras que separam os países, e às vezes, dependendo do país, a gente precisa ter um passaporte e um visto para passar de um país para outro pela fronteira, nós temos também alguns muros que separam fronteiras. E a gente vai ver alguns deles. Começando por esse aqui. É o muro que separa os Estados Unidos do México. Já ouviram falar desse muro? O que acontece? Muitas pessoas que moram na América Latina passam por dificuldades e vão tentar uma vida diferente lá nos Estados Unidos. E para atravessar a fronteira, eles acabam passando por regiões como essa daí que a gente está vendo na imagem. Só que eles são ilegais. Por quê? A forma legal de entrar no país é com o passaporte e com o visto. E os Estados Unidos fez o quê? Como a quantidade de pessoas era muito grande, eles fizeram um muro para impedir que as pessoas entrassem ilegais nos seus países, no seu país, na realidade. E esse muro ficou muito famoso, porque as pessoas elas estão impedidas de entrar nos Estados Unidos se não for por uma via legal. Tem um outro muro que faz parte da nossa história, que é a Muralha da China. A Grande Muralha da China é uma série de fortificações para proteger os estados que faziam parte do Império Chinês das invasões. E ela pode ser vista do espaço. É a única ou uma das poucas construções humanas que nós conseguimos ver do espaço. Então, os astronautas, quando estiveram no espaço, eles tiraram fotos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão poder ver fotos da Muralha da China na foto do planeta. É uma linhazinha pequenininha que passa lá, mas de tão grande, chega a dar para ver até do espaço. Outro que é muito importante para a história da humanidade é o Muro de Berlim. Já ouviram falar sobre o Muro de Berlim? O Muro de Berlim foi construído em 1961 por questões políticas e por pensamentos divergentes entre governos. Essa construção ela tinha como uma proposta dividir a cidade de Berlim em duas partes, Berlim Oriental e Berlim Ocidental, e separava simbolicamente, por meio da cidade de Berlim, o mundo em mundo capitalista e mundo socialista. Foi um período muito conhecido no planeta chamado Guerra Fria. E esse muro ele é muito representativo desse período, em que de um lado a gente tinha no mundo capitalista, por exemplo, os Estados Unidos como um grande representante e a União Soviética no mundo socialista. Então eles dividiram a cidade. E sabe o que é interessante? Eles construíram esse muro muito rápido. E algumas pessoas, ou algumas famílias, ficaram divididas. Uma parte da família ficou de um lado do muro, uma outra parte do outro lado do muro. E eles não puderam se ver mais, porque o muro separou a cidade. Isso mudou? Mudou. Lá em 1989, quando o muro foi demolido, foi destruído, a União Soviética se dissolveu, a bipolaridade do mundo que existia, ela deixou de existir. E aí foi muito simbólico, em 1989, os alemães destruindo o muro e pessoas que passaram 28 anos sem se ver puderam se reencontrar. Então foi um momento muito bonito da história da democracia no planeta. E voltando para a nossa questão das pessoas, qual é o significado para a palavra migrante? Então, nós começamos falando que a gente ia falar a respeito de migrantes, vimos algumas situações que nos separam umas das outras pessoas, que são as fronteiras e são os muros,
E agora a gente vai falar um pouquinho das pessoas. Quem são os migrantes? Como que se define o que é um migrante? É aquele que migra, o que muda de lugar, de região ou de país, de maneira periódica. Então, serve tanto para pessoas como para, por exemplo, os pássaros, como aparece na imagem. Existem aves que são migrantes. No inverno, elas estão numa determinada região, no verão, elas estão em outras regiões, né? E as pessoas também migram. E existem dois tipos principais de migrações que as pessoas fazem. A primeira delas vai ser a migração interna. O que é a migração interna? A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território. Pode ser entre regiões, estados e municípios. No Brasil, um dos fatores que exercem maior influência nos fluxos migratórios é de ordem econômica. Então nós temos durante a história do nosso país vários momentos onde pessoas que estavam em regiões que tiveram muita seca tiveram que se deslocar para outras regiões, para outras cidades, em busca de emprego, em busca de alimento, em busca de oportunidade. Também, quando foi construída a capital do nosso país, Brasília, muitas pessoas do país inteiro se dirigiram àquela região para construir a cidade e habitar lá. Então, são pessoas que nós consideramos como migrantes. Talvez aí no seu bairro você conheça pessoas que venham da região norte, da região nordeste, da região sul e migraram aqui para Curitiba. Nós podemos considerar essas pessoas como migrantes internos. Mas nós também temos os migrantes externos. E para falar dessas pessoas que têm outra nacionalidade e vêm habitar o nosso país, a gente vai começar falando da legislação. A gente vai falar sobre a Constituição brasileira. E por que a gente vai falar da Constituição? Ela tem um artigo 5º que é muito importante para a gente entender o papel do nosso país na migração e o papel das pessoas que moram no país com relação à migração. Nós, que somos os cidadãos do país. O que diz o artigo 5º? Está escrito lá, bem assim, leiam comigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E depois disso, o texto da Constituição vai falar sobre o direito à educação, direito à saúde. Então, o que diz aqui? Que tanto nós, que nascemos no Brasil, como as pessoas que nasceram em outros países, mas estão em solo brasileiro, têm garantidos todos esses direitos. O direito à vida, o direito à liberdade, a igualdade de direitos, né? Então, o que isso significa? Que uma pessoa que vem aqui para o nosso país tem direito a utilizar os serviços de saúde pública, tem direito a participar da escola, né? Ter uma convivência escolar, se matricular na escola e estudar. Isso é importante, porque as escolas aqui em Curitiba recebem muitos estudantes migrantes e cuidam esses estudantes. E eu vou mostrar para vocês agora uma tabela que mostra como que estão essa questão de imigração aqui nas nossas escolas. Você faz ideia de quantas nacionalidades nós temos, quantas pessoas que vêm de outros países, quantos países estão representados nas nossas escolas? A gente vai dar uma olhadinha agora. Acompanhem comigo. Então vejam aqui. Eu vou ler um por um, porque são muitos países. E é muito interessante. Então nós temos, olha, estudantes de Angola, estudantes da Arábia Saudita, da Argentina, da Bélgica, da Bolívia, estudantes do Brasil. Como é que funciona essa questão de... Mas por que nós chamamos um estudante brasileiro de imigrante? É porque ele nasceu aqui no Brasil, ele foi morar fora, ele começou a estudar fora do país, aprendendo a língua materna daquele país na escola, e quando ele voltou para cá, ele não estudou português na escola. Então, ele vai ter que aprender a língua portuguesa, a parte escrita e a leitura, vai ter que ser alfabetizado em língua portuguesa, como um estudante migrante de outro país, né? Vamos continuar dando uma olhada lá em quais outros países nós temos depois do Brasil.
Nós temos Canadá, Chile, China, Colômbia, Congo, Coreia do Sul, Cuba, Egito, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Haiti, Honduras, Inglaterra, Itália, Japão, Líbia, Marrocos, Moçambique, Paraguai, Peru, Porto Rico, Portugal, Rússia, Sudão, Síria, Suíça, Tailândia, Turquia e Venezuela. Olha quantas pessoas de países diferentes nós temos estudando nas escolas aqui de Curitiba. É muita gente e é muito legal, porque isso traz uma diversidade muito grande para a nossa escola, não é verdade? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os dois países que estão mais representados nessa tabela. Quais são ali? É o Haiti e a Venezuela. Olha lá, nós temos muitos alunos haitianos e muitos alunos venezuelanos. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o país desses nossos colegas? Começamos pelo Haiti. Primeira coisa que eu quero mostrar do Haiti para vocês é a bandeira do país deles. Olha que bandeira bonita. Ela tem um brasão. A nossa bandeira aqui do Brasil também tem. A bandeira de Curitiba também tem. E representa as coisas mais importantes ou mais significativas do país. Então essa é a bandeira do Haiti. E você sabe onde é que fica o Haiti no mundo? Fica bem aqui, olha. Ali no Golfo do Caribe. É um país pequeno que fica bem ali na região da América Central. Eu vou aproximar um pouquinho mais para a gente ver um pouquinho mais de perto. Então tá ali. Tem uma ilha e essa ilha ela é dividida entre dois países. Um país é o Haiti e o outro país é a República Dominicana. Os dois países fazem parte daquela ilha ali. E o lado que a seta está indicando é o lado que mostra o país Haiti. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades sobre o Haiti. Vamos lá. É um país do Caribe. O Haiti é uma palavra que significa terra das altas montanhas e era um nome indígena para a ilha. É chamado de La Perle des Antilles, que é a pérola das Antilhas, por conta da sua beleza natural. A sua capital é Porto Príncipe e é o terceiro maior país do Caribe, com 27.750 km² e cerca de 2,4 milhões de habitantes. E eles têm duas línguas oficiais, o francês e o crioulo haitiano. Interessante, né? O nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes. Eles são uma ilha pequena e eles têm cerca de 10 milhões de habitantes. Agora, a gente vai ver algumas curiosidades e eu vou trazer algumas fotos para vocês do Haiti, para a gente conhecer um pouquinho melhor como é aquele país. Começando pela sua capital, Porto Príncipe. Deem uma olhadinha nessas imagens. Olha que bonito que é a capital do Haiti. Porto Príncipe é uma cidade muito conhecida na região, né? Como todas as capitais. Nós temos aqui no Brasil Brasília, que é a nossa capital, e Curitiba como a capital do nosso estado. E Curitiba também é uma cidade muito conhecida. Mais uma informação interessante sobre o Haiti. Eles também têm carnaval. Olha que legal. Olha essas vestimentas deles. Olha como os homens estão vestidos. Olha as roupas. Existem roupas coloridas. A banda está com uma vestimenta bem específica. E é muito parecido com o nosso carnaval aqui também. Aquela semana de festas que acontece em fevereiro, com todas as suas comemorações. Legal, né? Carnaval igual aqui. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema de transporte deles. Olha que diferente é o transporte coletivo. Esse aqui é um ônibus que a gente chama de tap-tap. Dá uma olhada nessa figura. Olha como esse ônibus é colorido. Vocês conseguem ver ali embaixo do ônibus que tem inclusive uns pássarozinhos pendurados? É muito diferente, né? Esses países do Caribe e o Haiti usam muitas cores. Então é muito legal você ver esse tipo de realidade, né? O transporte coletivo deles todo colorido. Tem uma outra curiosidade sobre o Haiti.
Sabe qual que é o esporte mais famoso lá? É o futebol, igual aqui. Então os haitianos também amam futebol, igual os brasileiros. E muitos jogadores haitianos já saíram para jogar em outros países também, igual os nossos brasileiros que vão jogar em times da Europa, né? E as artes? Eles têm manifestações artísticas? Tem sim. Nós trouxemos aqui para vocês um quadro que representa um dos artistas haitianos. Olha que bonito. E nesse quadro existem alguns elementos que são muito próximos dos elementos que nós temos aqui na nossa cultura. Vocês conseguem ver que tem uma pessoa com uma melancia, carregando uma melancia na cabeça? Tem ali também representado as bananas. São elementos que também fazem parte da nossa cultura. Então, o Haiti não é um país tão diferente do nosso, não é? E as pessoas que vêm do Haiti para cá, elas têm um certo estranhamento, mas algumas coisas também são familiares. Agora a gente vai falar de uma outra questão, que são os penteados haitianos. Se você estuda numa escola e na sua escola você tem alguma colega que é haitiana, você já conhece esses penteados, porque elas sempre estão com o cabelo muito arrumado, elas fazem uns penteados diferentes, colocam uns adereços coloridos e os cabelos sempre ficam lindos. Então, os haitianos são muito conhecidos e a gente consegue identificá-los pela beleza do cabelo das meninas, que é sempre muito bem cuidado. E é sempre muito... Eles conseguem fazer uma decoração que sempre fica bonito. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer alguma menina haitiana, vocês já vão ter visto esse tipo de penteado. E os meninos? Como é que eles usam o cabelo? Normalmente os meninos usam o cabelo mais raspadinho. As meninas têm o cabelo sempre muito decorado e os meninos vão no basicão mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que fala um pouco sobre a cultura do Haiti. Então a gente vai ver um pouquinho do que os haitianos já passaram no seu país e por que às vezes alguns deles optam por sair do país e vir morar aqui no Brasil. Então, vamos lá? Durante muito tempo, o Haiti conviveu com inseguranças políticas e sociais. Em 2004, as Nações Unidas estabeleceram uma missão de paz no Haiti, MINUSTAH. Além da instabilidade política, o Haiti também enfrentou desastres naturais, como o terremoto de 2010 e o furacão Matthew, em 2016. Apesar disso, muitos haitianos estão determinados a usar a criatividade para construir um futuro melhor. Façam barulho para James Germain! Eu não escolhi a música me escolheu. Boa noite a todos! Boa noite a todos! Vocês escolhem a paz? Quando eu era pequeno, minha mãe cantava histórias para mim. Esses momentos me deixavam muito feliz. Eu estou aqui para trazer essa mensagem. Paz significa boa segurança para todos, para que todos vivam bem. Minha mãe cantava para mim antes de eu ir dormir. Depois, na escola, eu comecei a cantar. E quando vi como a música poderia mudar minha vida, eu decidi começar uma carreira como cantor. Depois do Concerto pela Paz, que nós da Missão da ONU no Haiti organizamos em Porto Príncipe, James veio até nós e propôs participar de uma oficina para envolver jovens de bairros vulneráveis. Jovens artistas na criação de uma mensagem pela paz e na composição de músicas pela paz.
Você partiu. Quando você irá voltar? O país mudou. Eu venho de uma família com 8 crianças e eu era o mais novo. Quando eu era pequeno, eu era muito mimado. Minha família me dava muita atenção por não ser como os outros. Todos eram da mesma cor e eu nasci albino. Minha plateia favorita são as crianças, os jovens, aqueles que eu posso ajudar. Se nós queremos um futuro melhor, as crianças precisam crescer bem. Nós precisamos preparar o futuro delas quando estamos aqui. Nossos erros devem servir de exemplos para que elas possam seguir o caminho correto. Eu fecho meus olhos, focar minha mente no horizonte, buscar palavras belas que me curem. Eti, que sofreu por muito tempo, ele viajou por todas as partes para pegar emprestado aqui e ali. Então, James e Emeline Bitova são velhos conhecidos. Eles se conhecem há muito tempo e trabalharam com mais de 200 jovens em 10 cidades diferentes, criando músicas e composições para tocarem juntos. Jovens artistas junto com pessoas que as inspiram. A maioria dos jovens com que trabalhamos ficou encantada de poder dividir o palco com lendas, como James e Emeline Bitova, que eram os ídolos de seus pais também. Por que eu escolhi esse projeto? Eu acho que os jovens precisam conhecer uns aos outros. O objetivo é juntar os jovens em todos os lugares, para que eles possam reestabelecer o país. Nós podemos estar espalhados, mas nos encontramos na mesma encruzilhada. Nós trabalhamos não apenas com as forças de manutenção de paz. Existe a imagem tradicional das forças de paz de prevenir a violência, fazer patrulhas nas ruas de bairros vulneráveis. Mas também existe outro lado dessa operação. É envolver as comunidades e criar as condições para o diálogo e a mediação. É criar as condições para que as pessoas possam se expressar, dizer o que pensam e lutar pelos seus direitos. O Projeto pela Paz no Haiti aproxima os jovens para que eles possam interagir e conhecer uns aos outros. Antes, eles não se conheciam. Eles nos ajudaram, enquanto jovens haitianos, a subir no palco e nos inspiraram como artistas. Eu não consigo simplesmente falar sobre cantar pela paz, mas também viver a palavra, entendê-la. Nós buscamos a justiça, a não violência, a tolerância, e nós mesmos precisamos garantir isso. Como artista, eu tenho a obrigação de passar uma mensagem positiva. Quando vemos o que está acontecendo com o mundo, e aqui no Haiti, esse problema de instabilidade, de convivência, eu pensei que poderia ajudar com minha contribuição. Legal, né? O povo do Haiti já passou por várias situações com relação a determinados fenômenos naturais que fizeram o país passar por muita dificuldade. E eles estão se reconstruindo. E algumas dessas pessoas que moravam lá durante esse período vieram morar aqui com a gente. E são esses que estão aí
Agora eu vou falar do nosso outro país, que tem mais alunos aqui representados nas nossas escolas, que é a Venezuela. Essa é a bandeira do país Venezuela. Olha que bandeira também bonitinha. E eles têm ali as estrelas, que também são significativas para a cultura deles e para o que se constrói lá no país, né? Agora você sabe onde que fica a Venezuela? Eu vou circular aqui no mapa para você dar uma olhadinha. A Venezuela fica bem ali. É um país que faz divisa com o Brasil. Fica do lado da Colômbia. Então, se você olhar ali no mapa, você pode ver que nós temos ali a Colômbia, a Venezuela, o Equador fazendo divisa com a Colômbia e o Peru fazendo divisa com a Colômbia. E com a Venezuela nós temos a Guiana, o Brasil e a Colômbia. A capital é Caracas, que fica ali em cima, que tem uma bolinha vermelha indicando. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Está aqui a Venezuela, né? E a capital logo ali em cima. Agora, a gente vai ver algumas curiosidades sobre esse país. Vamos lá. A localização fica no norte da América do Sul. Assim como o Brasil, nós também estamos na América do Sul, né? A capital é Caracas. Possui uma área de 916.445 km², sendo o 32º maior país no mundo em território. Então faz fronteira ao norte com o Mar do Caribe, ao oeste com a Colômbia, ao sul com o Brasil e ao leste com a Guiana. A língua oficial é o espanhol. Esses nossos vizinhos falam espanhol. E agora eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades sobre a Venezuela também. Nós vimos algumas sobre o Haiti, agora a gente vai ver sobre a Venezuela. Começando pela sua capital. Olha que imagem bonita. A cidade abaixo e lá no fundo as montanhas. É uma cidade que fica numa região mais alta e tem uma série de montanhas circulando a cidade. Caracas é uma cidade muito bonita. Uma curiosidade sobre a Venezuela é que de todos os concursos que existiram no planeta de Miss Universo, a Venezuela é o segundo em maior número de Miss Universo. Então, saíram das mulheres mais belas do mundo, consideradas pelo concurso do Miss Universo, a Venezuela foi a segunda que mais classificou as suas modelos, né, as suas misses. Então a Venezuela é muito conhecida, não só pela beleza natural, mas pela beleza do seu povo também. Esse aqui é o Salto Ángel. É uma das cataratas, né? Na realidade não é uma catarata, é uma queda. É a maior queda, o maior salto que existe no planeta. Tem mais de 900 metros de altura. O Salto Ángel também pode ser conhecido como Cataratas Ángel. É o mais alto, são 979 metros, né? E fica próximo da fronteira com o Brasil. Então faz parte do mesmo acidente geográfico que constrói ali o estado de Roraima. Agora eu vou mostrar para vocês uma dança típica, que é o joropo. É uma mistura da cultura dos povos nativos, dos europeus e dos povos africanos que povoaram a região da Venezuela. Então eles fizeram uma mistura de tudo isso e surgiu essa dança, o joropo. O que mais nós temos para ver? Nós temos a comida típica da Venezuela. E aqui nós temos um dos pratos principais deles, que são as arepas. A arepa é um prato de massa de pão feito com milho moído ou com farinha de milho pré-cozido. É um dos pratos tradicionais e emblemáticos da Venezuela e Colômbia. Parece que é de trigo, mas aquele pãozinho é feito de milho. A base dele é milho. A gente está acostumado a comer pão que tem como base trigo. E lá eles têm como base da alimentação bastante o milho. Um pouco diferente da nossa história, né? E qual será o esporte mais popular da Venezuela? Vocês têm ideia? Será que a Venezuela também gosta de futebol igual a gente aqui do Brasil? Igual os nossos amigos do Haiti? Será que é a mesma coisa?
O que vocês acham? Imaginam qual que é o esporte? Fazem ideia? Essa bolinha indica para vocês qual é o esporte? Já identificaram? É o beisebol. São praticados também lá o basquetebol, o futebol, o voleibol, o automobilismo e o boxe. E eles têm um campeonato de beisebol que acontece igual acontece aqui os nossos campeonatos de futebol. E é muito conhecido. Eles são muito famosos também pelo beisebol que eles jogam. Agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto, mas ainda estamos falando dos nossos amigos que vêm de outros países para habitar a nossa cidade. Né? A gente vai falar sobre os nossos colegas que estudam com a gente, o acolhimento dos estudantes migrantes. Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer na escola para auxiliar os nossos colegas, para que eles possam se sentir um pouco mais confortáveis, se sentir um pouco mais em casa, mais acolhidos? A gente vai conversar sobre isso agora. Então, a primeira coisa que é importante a gente prestar atenção é que nós temos que dar as boas-vindas a esse colega quando ele chega. Por quê? Ele está chegando de um outro país aqui no Brasil. E a cultura é diferente, as realidades são diferentes, ele vai estar sentindo saudade das pessoas que ele deixou no país dele. Então, quando nós recebemos bem ele, nós acolhemos bem, ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir mais acolhido, ele vai se identificar com a gente, vai aprender mais rápido a nossa língua e a nossa cultura e vai ficar mais feliz ao nosso lado, vai fazer parte da nossa comunidade. O que mais a gente precisa prestar atenção? Respeitar as diferenças culturais, que é o modo de se vestir, a língua e a comida. O colega que chega na nossa escola, às vezes ele vem com uma roupa diferente. Dependendo do país deles, as roupas que eles usam não são exatamente iguais às roupas que nós usamos. E eles podem se sentir estranhos quando eles tiverem que usar as nossas roupas. Às vezes se sentir estranhos, às vezes se sentir envergonhados. Pode ser que a família deles não tenha dinheiro para comprar roupas como as nossas, e eles venham com as roupas típicas deles. E é importante que a gente faça ele perceber que está tudo bem. Esse nosso colega pode vir para a escola com a roupa que é a tradicional deles, e a gente pode aprender a admirar e conhecer um pouco mais da cultura desse nosso colega por meio da roupa que ele está usando. Não é? Outra coisa que é importante, entender a língua. A nossa língua e a língua do nosso colega migrante que está vindo para a escola pode ser diferente. Mesmo que ele não esteja vindo de um outro país, ele pode vir de uma outra região geográfica aqui do Brasil. E ele vai ter o que nós chamamos de sotaque. Ele vai ter uma gíria diferente, uma forma de dizer a língua portuguesa diferente, e a gente tem que acolher. A gente pode aprender com a língua deles também, com a linguagem, com a forma como ele manifesta a língua portuguesa, aprender vocabulários diferentes. Por exemplo, existem lugares que vão chamar a mandioca de aipim, de macaxeira, mas podem existir outras palavras que nós ainda não conhecemos, e a gente vai passar a conhecer na convivência com esse nosso colega migrante. Além disso, a gente tem que prestar atenção na questão da comida. Muitos países têm alimentação muito diferente da nossa. Então a gente tem que prestar atenção quando o nosso colega chega, se ele não está estranhando a comida. Às vezes a gente vai perceber e vai conversar com a professora na sala de aula e vai falar: olha, professora, ele não está se alimentando. Será que há alguma questão com a comida? Talvez ele está acostumado com determinados alimentos que são muito diferentes dos nossos. E isso dá uma dificuldade no paladar. Então é importante a gente prestar atenção nisso. O que mais a gente precisa fazer? Ou a gente pode fazer? Ajudar o estudante, ajudar esse nosso colega a superar as suas dificuldades, principalmente com relação à sua compreensão da língua portuguesa. Ele não sabe falar português igual a gente. Então a gente pode falar um pouco mais devagar, a gente pode auxiliar para que ele aprenda essa língua, né? A gente pode auxiliar a nossa professora durante as lições, ajudando esse aluno a aprender português mais rápido. Porque o quanto mais rápido ele aprender a língua portuguesa, mais fácil vai ser a convivência dele com a gente. Então ajudar a aprender português é uma missão de todos os colegas desse nosso aluno migrante na sala de aula. A gente pode mostrar os espaços dentro da escola.
mostrar onde são os lugares que a gente pode circular, onde fica a biblioteca, onde é o pátio, onde é o banheiro, onde fica o bebedouro de água. É importante que ele também esteja familiarizado com a nossa escola. Muitas vezes, quando chega um colega novo que não estudava na nossa escola, mesmo brasileiro, a gente faz essa volta na escola para mostrar a escola, e para um aluno migrante isso também é muito importante. A gente pode apresentar os outros colegas da turma, a gente pode enturmar esse nosso colega com os nossos amigos e fazer com que ele também tenha muitos amigos dentro da escola. Isso vai ser muito bom para ele. A gente pode partilhar as nossas brincadeiras e as músicas brasileiras. Muitas vezes, aprender a cantar uma música brasileira pode auxiliá-lo a aprender o português. E ele vai estar aprendendo um pouco mais sobre a nossa cultura. Nós temos tantas músicas legais, mesmo na escola a gente aprende várias músicas legais, as professoras às vezes levam para a gente algumas músicas para a gente memorizar alguns conhecimentos. Então, é uma maneira muito legal da gente poder partilhar a língua portuguesa com ele e fazer ele também aprender um pouco mais do que nós gostamos enquanto brasileiros. E perguntar sobre curiosidades da cultura e o modo de vida do país de onde ele vem. Assim a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre o país dele. Por exemplo, nós vimos um pouco sobre o Haiti e sobre a Venezuela. Será que quando a gente tiver um colega na escola que veio da Rússia ou que veio de um país do continente africano, será o que ele pode contar para a gente que é diferente lá do que existe aqui no nosso país? Já pensou a respeito? Então, é uma coisa muito legal e a gente pode aprender bastante e ajudar bastante esse nosso amigo, de várias formas, né? Agora nós vamos para a nossa atividade e eu tenho alguns desafios para vocês. Começando por esse aqui, olha. Qual dessas imagens representa a capital da Venezuela? Pensem aí, a da esquerda ou da direita? Vamos dar uma olhadinha? É essa aqui, né? Aquela capital bonita, com aquele monte de montanha lá no fundo, que é Caracas. Agora a gente vai para a nossa próxima imagem. Qual o esporte mais popular na Venezuela? Você lembra dessa informação? Qual que é?
Lembrou? É o beisebol. O beisebol é o esporte mais popular lá na Venezuela, diferente daqui do Brasil, que a gente tem o futebol como um dos mais populares. Agora a nossa próxima questão. Qual o nome da festa típica do Haiti? E qual das imagens que representa? A da esquerda ou da direita? Você lembra? Lembrou? Qual que é? É o Carnaval. Isso aí. O Haiti comemora o Carnaval igual nós aqui no Brasil, não é? E a nossa próxima questão. Procure as bandeiras do Haiti e da Venezuela. Lembra qual que é a bandeira da Venezuela? Lembra qual que é a bandeira do Haiti? Dá uma olhada nessas bandeiras aí e veja se você consegue identificar. Lembrou? Lembra? São bandeiras bem bonitas. Aqui nós temos a bandeira do Haiti e aqui nós temos a bandeira da Venezuela. E assim a gente vai chegando ao final da nossa aula. Hoje nós estudamos um pouquinho sobre os nossos colegas que estudam na nossa escola. Nós vimos 2 países que são muito representados nas nossas escolas, que são os haitianos e os venezuelanos. Tem muito haitiano e muito venezuelano estudando nas escolas aqui em Curitiba. E talvez você tenha algum colega que seja venezuelano ou haitiano. Nós também vimos sobre os muros, o Muro de Berlim, a Muralha da China, o muro que separa a fronteira dos Estados Unidos com o México. E vimos algumas curiosidades sobre alguns países, né? E assim a gente vai terminando a nossa aula. Espero que vocês fiquem bem em casa. Lembrem de sempre usar máscara, álcool gel, lavar sempre as mãos. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!